Você sente dor no calcanhar, na sola do pé, toda vez que você levanta? Isso te incomoda muito, principalmente de manhã? Saiba que isso pode ser fascite plantar. E fica até o fim desse vídeo que eu vou te explicar algumas dicas de como resolver e te ajudar muito essa dor em casa mesmo. O que é a fascia plantar, né? Onde que ela está no nosso pé? Ela é uma continuidade ali do tendão de Aquiles e ela começa ali no bordo medial do calcanhar e ela vai se estendendo por toda a face, a sola do pé, até chegar na base dos dedos. E ela é uma estrutura que, quando a gente tem menos mobilidade desse movimento de extensão dos dedos, ela gera muita tensão e a dor é muito focalizada. Deixa eu mostrar no outro pé aqui, muito nessa região aqui, que é onde fica mais sensível. Muita gente tem o famoso esporão de calcâneo, que ele fica localizado mais centralizado, mas esporão de calcâneo e fascite plantar não são sinônimos, né? Tem gente que tem o esporão e não tem nada de dor, uma coisa não quer dizer com a outra. Por que isso acontece? Por questões de pressão. Não adianta nada a gente ter o esporão aqui se a sobrecarga não existe nessa região. Isso vai acabar sendo um esporão assintomático. Então tem muita gente que tem a dor e não tem o esporão. Uma coisa não está ligada à outra. Agora vamos continuar a entender um pouquinho mais sobre a face e principalmente como a gente pode fazer para ajudar. E o que causa inflamação nesse tecido ali na sola do pé? Existem alguns fatores de risco que vão aumentar a probabilidade de você desenvolver essa sobrecarga nesse tecido na sola do pé. Algumas delas são as seguintes. Quando a gente tem um arco plantar, que ele é muito alto, ou seja, aquele pé é muito cavo, né? E qual é a desvantagem nesse caso? Um arco muito alto tende a ter uma pouca mobilidade desse tecido aqui na sola do pé. E quando a gente caminha, quando a gente fica muito tempo de pé, o chão rebate uma energia que precisa ser absorvida. Quando tem menos elasticidade aqui, isso vai gerar pressão e vai gerar sobrecarga, principalmente ali naquela parte medial do calcanhar, que é onde começa a fáscia e é onde a maioria dos pacientes relatam muita dor aqui quando me procuram. Outro fator de risco relacionado à mecânica do pé é justamente o oposto de um pé muito alto. É um pé que dinamicamente, quando ele pisa, desaba muito. Então o que é isso? Quando o contato inicial desse pé acontece na parte de dentro do calcanhar, o resto do pé tende a acompanhar essa medialização dessa carga. E de novo, isso vai gerar uma tensão e uma sobrecarga nesse tecido e consequentemente isso vai inflamar. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês um exame que a gente faz aqui que mostra exatamente isso, por onde que essa carga passa no pé e como que a gente pode identificar esse excesso de pressão nos pés e, de novo, como a gente faz para ajudar. Esse é um exame de baropodometria. O que é isso? É uma plataforma de força que vai mostrar justamente os pontos de pressão que a gente tem nos pés. Nesse caso desse paciente, justamente ele tem uma fascite plantar. E se a gente observar aqui, exatamente na região onde ele sente desconforto, ele tem um excesso de pressão. Tá vendo essa mancha vermelha muito grande? Então isso me mostra que sim, essa região está sofrendo uma sobrecarga muito grande e está inflamando essa região. Agora vamos ver caminhando só para vocês entenderem como que funciona a mecânica dos pés. Esse é o exame dinâmico, onde a parte mais importante que a gente precisa analisar é justamente essa linha roxa aqui, que é por onde a carga passa nos pés. Se a gente for observar, tá vendo que essa carga está medial em relação a essa linha branca, ou seja, esse pé está pronando bastante. E de novo, está gerando uma sobrecarga muito grande aqui nesse compartimento medial e inflamando essa fáscia. Então a gente precisa corrigir essa questão mecânica para ajudar no alívio dessas dores. Legal, e como que a gente vai fazer para corrigir essas questões mecânicas, Como a gente vai fazer para aliviar esses pontos de pressão nos pés? Vou dar algumas dicas aqui para a gente ajudar tanto a tirar tensão, e principalmente exercícios que vão fazer com que você consiga ter uma melhora disso a longo prazo. Então vamos lá, uma dica muito importante para a gente começar a dar mais mobilidade para esse tecido. Não adianta a gente ficar fazendo aqueles alongamentos, aquelas garrafinhas de água gelada, que aquilo só vai ajudar muito brevemente, Porque o gelo vai ajudar a tirar a dor, mas ele não vai resolver o problema. Então uma coisa que a gente sempre precisa prestar atenção é, de novo, a gente dá mobilidade aqui para esse tecido. E como que a gente vai fazer isso em casa? A gente pode passar algum creme, alguma pomada para ajudar a deslizar bem aqui essa região. Vai puxar os dedos para cima, sempre puxando o dedão junto, a gente não pode esquecer do dedão. Com a mão fechada, a gente vai fazer esse movimento de deslizar do calcanhar para a base dos dedos e ao contrário, da base dos dedos
para o calcanhar, tanto de maneira parada, né, estática, quanto a gente pode começar a fazer um pouquinho de movimento. Isso vai ajudar a tirar a tensão local nessa fáscia e, consequentemente, diminuir a dor, ajudando a bombear todas as toxinas que estão naquela região e já vai te gerar um bom alívio de dor aí, principalmente na hora que você coloca o pé no chão. E como todo tratamento de fisioterapia, a gente precisa de força, né? Afinal de contas, quanto mais força e resistência a gente tem na musculatura, menos sobrecarga a gente vai receber e vai jogar em cima dela. Então vou mostrar aqui alguns exercícios para a musculatura dos pés que já vão começar a ajudar a deixar esse pé mais acolchoado, né? Que ele consiga absorver melhor essa energia que o chão rebate. Vamos lá? Então aqui a gente vai começar a fazer a dança dos dedos dos pés, hein? Primeiro ponto, a gente vai trabalhar a musculatura do dedão. Então sempre trabalhar com que o dedão levante e os outros 4 dedos fiquem no chão e depois ao contrário. Segura o dedão e joga os outros 4 dedos para cima. Claro que no começo talvez seja um pouquinho difícil, né? Vai todo mundo acabar entrando junto, mas com prática esse movimento vai ficando cada vez mais fácil e essa musculatura cada vez mais resistente. Todo mundo fala que precisa fortalecer panturrilha, que panturrilha é importante para ajudar na fascite plantar. Você faz e faz panturrilha e não melhora? Pois é, dá uma olhadinha nessa dica de como fazer de maneira um pouquinho diferente, que eu tenho certeza que vai te ajudar a aliviar e principalmente te deixar uma média e longo prazo com melhora nessa fascite plantar. E a gente deixar os dedos forçando numa leve extensão. Com a mesma ideia da gente tirar a tensão ali da fáscia da sola do pé junto com o dedão para cima, a gente vai fazer esse trabalho de fortalecimento com essa leve extensão dos dedos. Para quê? Para a gente aumentar a resistência desse tecido e, consequentemente, a gente ajudar com que ele não inflame mais. A gente pode começar fazendo nas 2 pernas e a gente pode evoluir para uma perna só. Dessa maneira, você vai conseguir ter muito mais força e resistência nessa fáscia e nessa panturrilha e pode ter certeza, você vai ficar livre dessas dores na fáscia plantar. Então você já sabe, se esse vídeo fez sentido para você, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e, claro, encaminha para aquele seu amigo que está morrendo de dor no calcanhar e já não sabe mais o que fazer. Mas não se esqueça, se você tem uma dor muito persistente, é fundamental você procurar uma boa ajuda de um bom profissional para fazer uma boa avaliação e guiar melhor o seu tratamento. Mas esses exercícios eu tenho certeza que vão te ajudar bastante, hein? Fiquem ligados no próximo vídeo na semana que vem.